Um segredo sobre magos oficiais. Leilin sorriu. Não me diga que você conhece o modelo de feitiços de um feitiço de posto 1, ou a localização de alguma água de Green e outros enfeites. Você realmente sabe disso? Roman mostrou uma expressão chocada, mas logo se transformou em um sorriso. Sim. Seu professor deve ter definitivamente lhe dito que, para se tornar um mago do nível 1, você precisa de um modelo de magia defensivo, assim como de Green Water. Certo. Pode ser que haja algo mais. De repente, Leilin teve um sentimento sinistro. Ah! Roman começou a rir loucamente. Você foi enganado pelo seu professor, ou talvez até o seu professor não saiba disso. Você conhece o ranking dos magos oficiais? Depois de rir histericamente, Roman de repente ficou calmo e perguntou a Leilin. Parece que um mago é diferenciado por 9 graus. Rank 1 como o mais baixo e Rank 9 como o mais alto. A indicação é liberar um feitiço dessa classificação sem qualquer reação adversa. Esta foi uma informação que Leilin ouviu de um certo professor. No entanto, ele havia tratado isso como apenas um mito. Afinal de contas, em toda a Abyssal Moon Forest Academy, todos os professores eram apenas Rank 1 magos, exceto pelo presidente que estava no reino de magos do nível 2. Quanto ao grau 3 magos, apenas os chefes de corporações poderosas como o Farol da Noite tinham executivo. Leilin era simplesmente incapaz de compreender a extensão do poder que um mago do nível 9 poderia exercer. Parece que você está tentando ao máximo obter informações sobre os magos oficiais. Vendo que ele havia despertado com sucesso o interesse de Leilin, Roman descansou preguiçosamente contra a parede da bola de cristal, e disse: a força do mago oficial depende de sua capacidade de escrever um feitiço do grau 1 com sucesso em seu mar de consciência, em seu próprio feitiço defensivo inato. Eles então obterão um lançamento instantâneo ou a magia estará permanentemente em vigor. Além disso, o consumo é extremamente pequeno. Leilin acenou com a cabeça. O feitiço inato dos magos oficiais sempre podia ser mantido em torno da superfície de seus corpos, formando uma barreira. Foi por isso que as leituras de chip eram sempre prejudicadas por essas barreiras de magos. Portanto, não conseguiam obter os dados necessários. Depois de avançar para um mago do nível 1, o mar de consciência do mago formará um feitiço inato. Se este mago fosse avançar novamente, transformando-se em um mago de grau 2, ele terá que construir um novo feitiço inato. Além disso, tem que ser construído sobre a fundação do feitiço inato original. O que quer dizer que um mago de grau 2 tem 2 feitiços inatos, e um mago de grau 3 tem 3 feitiços inatos. Se fosse um mago de grau 9 das lendas, eles teriam 9 feitiços inatos, e o último é um feitiço de rank 9. Por uma chance de sobreviver, Roman divulgou alguns detalhes conhecidos por poucos. O que significa dizer que, se fosse um mago do rank 9, eles podem instantaneamente lançar magias do rank 1 a 9. Leilin se sentiu lenta. Ele não resistiu nem mesmo a um feitiço de rank 1. Para não falar de um feitiço de rank 9 lançado por um grande mago. Uma vez que um mago fosse capaz de lançar feitiços de alto nível instantaneamente, isso significaria que sua proeza de batalha seria capaz de queimar montanhas e evaporar os mares. E qual é essa fraude de que você fala? Leilin perguntou de repente. Ele. Um feitiço inato é a raiz da força espiritual do mago. Uma vez construída, será irreversível por toda a eternidade. Além disso, as magias inatas após a primeira e a original precisam ser modeladas após ela. O que aconteceria se você escolhesse seu feitiço inato erroneamente? 2 feitiços inatos conflitantes entre si no mar de consciência resultarão em um feitiço deficiente como o melhor cenário possível. O evento mais provável é que seu cérebro explodirá como uma bomba de alquimia. Bang! E fora de sua cabeça vai. Roman fez um gesto explosivo e deu uma risadinha. Esse cenário é extremamente plausível. O rosto de Leilin ficou sombrio. Então,
Onde está o cerne dessa fraude? Eles esconderam a existência de técnicas avançadas de meditação. Roman abraçou os joelhos quando se agachou. Técnicas avançadas de meditação. O coração de Leilin oscilou. Ele havia encontrado vagamente informações sobre isso, mas, mesmo que fosse seu mentor, Croft, nunca vira uma fonte material tão avançado como eles. Sim, as técnicas avançadas de meditação se adequam completamente às técnicas de meditação da força espiritual de um mágico. Não é só a taxa mais rápido do que as técnicas regulares de meditação na construção de runas mentais. Elas formarão naturalmente um feitiço inato no mar de consciência. Magos em todos os níveis formar naturalmente feitiços inatos. Você quer dizer? A voz de Leilin ficou fraca. De fato, se as técnicas avançadas de meditação aumentarem seu nível, elas elevarão diretamente a posição de um mago. Não haveria necessidade de Greenwater ou modelo de magia. Roman sorriu maliciosamente. Além disso, de acordo com o feitiço inato formado pela técnica de meditação, eles se complementariam diretamente. Não só não há conflito com os feitiços inatos, mas a técnica de meditação aumentará o efeito do feitiço inato. Pense nisso. Se você fosse usar o Greenwater como um avanço, você perceberá que seus níveis futuros serão extremamente difíceis de serem descobertos. Toda vez que você avançar, você precisará de algo mais potente e eficaz do que a água grossa para ajudar no avanço. Não só isso, você tem que vasculhar as terras por um feitiço inato que não conflite com o que você já tem. Isto é puramente baseado na sorte e basicamente não pode ser feito. E dezenas de centenas de anos passarão. Os magos que se cultivaram em técnicas avançadas de meditação teriam subido continuamente em seus níveis, enquanto você estará no último degrau da hierarquia lutando para sobreviver, finalmente morrendo em algum canto onde ninguém se preocupa. Cada vez mais suor frio começou a se acumular na testa de Leilin. Com sua abundante experiência, e o cálculo feito pelo Aiship, ele sabia que o que Roman falou era 98% autêntico. O Maguswold está realmente preso a armadilhas, e nenhum passo pode ser erroneamente tomado. Então, você quer usar uma parte de uma técnica avançada de meditação para trocar por sua vida insignificante. Leilin inalou profundamente por algumas respirações, antes de perguntar a Roman. De fato, uma vez que você jura perante a testemunha do olho da prova, eu vou entregar a localização de uma dessas avançadas técnicas de meditação. Roman uivou. Se você não me deixar ir, então nunca pense em adquirir aquela técnica avançada de meditação. Essa técnica de meditação avançada tem a ver com o grande mago de Serrom. Leilin ficou em silêncio por um tempo antes de perguntar de repente. Você sabe disso? É isso mesmo. Você também foi a esse laboratório e parece que descobriu algumas informações. Roman ficou um pouco chocado, antes de demonstrar um ar indiferente. Mas e daí? Uma parte de uma técnica avançada de meditação é realmente suficiente para resgatar a minha vida. Tudo bem. Leilin ficou em silêncio por um tempo, antes de finalmente concordar. Depois disso, ele cantou um misterioso encantamento. Este encantamento era um trava-línguas extremo e havia muitas pausas. Foi necessária uma enorme quantidade de Magic Power antes do final do canto. Leilin só foi capaz de usar este encantamento depois de avançar para um acólito nível 3. Após a enunciação da última sílaba, uma onda de energia veio do vazio e a luz circundante diminuiu. No ar acima da mesa do experimento, um misterioso olho vertical apareceu. A íris deste olho vertical era negra, com as pupilas tingidas de vermelho carmesim. Sob o olhar, o corpo de Leilin estremeceu, como se não estivesse usando roupas. Todos os seus segredos pareciam ter sido expostos a isso. Ayahuasca. Scan. Leilin ordenou do fundo do seu coração, mas ele não recebeu qualquer resposta. Parece que a capacidade atual do Aiship ainda era incapaz de detectar uma entidade tão estranha como o olho da prova.
Mesmo que fosse apenas um corpo secundário que nem sequer continha 1/1000º do poder do corpo principal. Com o olho da prova como testemunha, eu, Leilin Farleer, imediatamente libertarei Roman da esfera confinada do espírito, assim que Roman me disser as informações sobre a técnica de meditação avançada. Leilin falou devagar, usando a linguagem de Byron. No momento em que Leilin terminou seu juramento, o olho da prova se transformou em uma luz negra e entrou separadamente em cada uma das testas de Leilin e Roman. Bem, eu fiz o que você pediu. Corra e me diga a localização da técnica avançada de meditação. A impaciência surgiu no rosto de Leilin. Bem, em relação à técnica de meditação avançada, na verdade, não sei muito disso. Só que toda técnica de meditação avançada tem diferentes requisitos para a afinidade e a aptidão da alma do cultivador. Quanto a mim, eu tenho R-level de um pedaço de escrita deixado por um mago, o caminho para o laboratório do grande mago Serrom. Eu também sei que ele deixou o legado da técnica de meditação avançada em um determinado laboratório. Sob as restrições do olho da prova, Roman começou a derramar tudo o que sabia. Existe uma exigência para os cultivadores, e os requisitos para a técnica de meditação? Perguntou Leilin. Eu não sei. Com minha habilidade como noviço nível 3, obter a localização de uma técnica de meditação já é extremamente sortudo. Então como posso ter demandas mais extravagantes? Eventualmente, eu fui apressadamente para explorar o laboratório, só para acabar morrendo dentro dele e Roman sorriu sarcasticamente. Então, diga-me a localização dessa técnica de meditação. O rosto de Leilin era impassível enquanto falava em voz baixa. Nesse pedaço de página quebrada, consegui alguns locais. A localização anterior é riscada agora, de modo que deixa apenas um. São os jardins de Ilan que ficam nas planícies das montanhas de Zitermun. Planícies de montanha de Zitermun, de Ilan Gardens. Leilin de repente pensou neste lugar que ele havia encontrado em sua exploração anterior. Então os jardins de Ilan estavam situados nas planícies da montanha da Citara. Em tudo que eu sei são essas. Corra e me deixe sair, Roman gritou. Bem, eu vou deixar você sair agora. Sob as restrições do olho do julgamento, não ouso ofender. Leilin sorriu e estalou os dedos estrondo. Toda a esfera confinada do espírito se quebrou em pedaços, revelando o corpo espiritual translúcido dentro de si. Ao mesmo tempo, 2 raios de luz voaram do corpo de Leilin e Roman. Isto provou que o acordo com o olho da prova já foi cumprido por Leilin. Ah! Eu estou livre. Eu estou livre, Roman gritou. Sim. Eu cumpri minha promessa e liberei você da esfera confinada do espírito. Agora estamos mesmo. Leilin de repente acenou com as mãos e ativou a formação da magia Bang em um instante. O feitiço corre sobre a mesa de experimentos irradiada com luz, englobando Roman dentro. O que aconteceu? Você. Como você pode escapar do acordo obrigatório? O rosto de Roman estava em choque total.